Oi turma, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Então nós vamos começar a nossa aula e é um assunto que eu gosto bastante. Espero que vocês também gostem, tá? A gente vai começar a estudar sobre os domínios morfoclimáticos, tá? Ou também conhecido como biomas, tá? Então a gente vai estudar quais são os principais biomas brasileiros, por que a gente estuda, onde eles estão localizados, ok? Então vamos lá. Os domínios morfoclimáticos são divisões que se baseiam nos diferentes tipos de relevo, que são resultantes das condições climáticas atuais e do passado, bem como na cobertura vegetal e nos tipos de solo. Então eles são o quê? Ele é uma mistura de relevo e de vegetação, ok? Então vamos lá. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são definidos a partir de características climáticas, botânicas, hidrológicas, entre outros. Então o nosso aqui, ele o quê? Ele é baseado em várias características. A questão do rio, de clima, vegetação, relevo, de plantas. Essa classificação foi feita segundo o geógrafo Assif Absaber, que dividiu o Brasil em 6 domínios, ok? Então esse geógrafo muito famoso, lá na década de 70, ele resolveu o quê? Fazer uma pesquisa, fazer um estudo, tá? Sobre os domínios morfoclimáticos no Brasil, e depois de muito tempo, ele resolveu, né, dividir de acordo com o quê? Com essas características que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Mas antes da gente começar a estudar, a gente precisa saber algumas informações, tá? Sobre esse tipo de domínio, porque nós vamos falar certas expressões aí que são um pouco desconhecidas para o nosso vocabulário, tá? Então a gente vai falar sobre as formações vegetais comuns de onde? Dos nossos domínios. Então eles constituem expressões mais características dos domínios morfoclimáticos, materializando em sua forma e comportamento a variação de umidade e temperatura de um ecossistema. Então essas formações, cada domínio ela tem o quê? Uma característica, né? Então a mesma formação vegetal não é da Amazônia, que é totalmente diferente da Mata Atlântica, que é diferente do Cerrado. Cada uma tem um tipo de vegetação, tá? De uma formação vegetal. Então a primeira é o quê? As formações perenes. A permanente oferta de água e a pequena variação de temperatura tende a criar esse tipo de formação perene, caracterizando a manutenção da folhagem do ano todo. Então as vegetais perenes, elas ficam floridas durante o quê? O ano todo, os 12 meses do ano, independente da estação. Então ela é bem farta, porque ela tem uma grande quantidade de água dentro dela. Então essa primeira formação aí de folhas roxas, tá? A segunda, que é essa aí do meio, são as chamadas formações higrófilas, tá? Adaptadas ao grande volume de água de um ambiente. Apresenta-se latifoliada. O que é latifoliada? São folhas muito grandes, tá? Com maior área de contato com os rios solares, o que facilita a evapotranspiração. Então, esse tipo de folhagem, ela é o quê? É uma folha muito grande, típica de folhas de árvores também muito grande, aonde tem-se o quê? Quantidade de água. Então, muito dessas formações estão perto de rio ou dentro de rios. E o que é a evapotranspiração? É um processo que ocorre muito na Amazônia, né? Que como tem uma grande quantidade de água e o clima é muito quente, o que acontece? A água ela vai evaporando, forma-se o quê? As nuvens, e as nuvens o quê? Voltam com aquela água para a vegetação, né? Então, é o quê? É quase um
água, ok? Vamos lá. Temos também a formação xerófila, essa é a terceira aí embaixo. Adaptada à carência de água, apresenta espinhos e raízes profundos, reduzindo a transpiração. Então, diferente, né, da perene e da higrófila, a xerófila ela é adaptada ao quê? Aquele tipo de clima que não tem água, são os climas mais secos, né? Igual o Nordeste brasileiro. Então a gente pode ver o que? São os cactos. E por que as raízes profundas? Para o quê? Para chegar até o lençol freático e pegar a água de lá. Tá legal? Vamos continuar. A gente tem também as formações aciculifoliadas, tá? Constituída por folhas de agulha, como os pinheiros. Então a gente pode ver lá em cima, no alto, são o que? Os nossos pinheiros, tá? São formatos de agulhinha, a vegetação. As formações esclerófilas, com folhas pequenas e suculentas, dificultando a evapotranspiração. Como a higrófila, ela facilita, essa aí ela dificulta, tá? Apesar das folhas serem pequenas, né? A higrófila, ela é folha grande, essa aí é uma folha pequena, tá? E a gente tem a última, essa embaixo aí toda colorida, as caducifólias, que é a variação entre uma estação seca e úmida, condicionada a uma vegetação caducifólia, cuja folhagem cai com a carência de umidade, ou seja, na estação seca. Então, geralmente, essas vegetações são essas folhas vermelhas, tá? Amarelas, elas são bem coloridas. E na estação, né, geralmente do inverno, assim, essas folhas caem, né? Porque fala lá, ó, tem carência de umidade, tá legal? Então, vamos lá. E essas formações também, elas são classificadas, elas são chamadas de estratos, também de acordo com a altura dela. A gente viu primeiro a formação das folhas, agora a gente vai ver o tamanho, né? Chamado de herbáceo, que são as gramíneas, que são as gramas, né? Aquelas gramas bem fininhas. Aí ele tem arbustivos, que são os arbustos, são um pouquinho maiores, tá? Nós vamos ver em várias fotos aí. E os arbóreos, que são chamados de árvores, ok? Então a gente precisa primeiro saber dos estratos, e a gente precisa saber das formações vegetais para a gente começar agora, ok? Vamos lá. Aí, antes da gente começar nosso estudo, é importante eu fazer essa pergunta para vocês. Por que estudamos os biomas brasileiros? Não, professora, porque, que coisa chata. Não, a gente vai ver o porquê. Eu vou dar várias respostas. Primeiro, conhecer a biodiversidade do país, ela é importante, porque ajuda a compreender os processos de ocupação do nosso território. Em aulas passadas a gente estudou como é que aconteceu esse processo, né? Porque ajuda a compreender os processos de ocupação do território e sua exploração econômica pelos grupos humanos. Então, em história, a gente estuda, né, como é que aconteceu esse tipo de exploração. Quando os portugueses chegaram aqui, qual foi o primeiro tipo de exploração econômica? Teve o pau-brasil. Aonde foi a exploração do pau-brasil? Na Mata Atlântica. Né? Depois teve o quê? A cana-de-açúcar. Foi aonde? Né? A criação de gado. E por aí vai. Ok? Vamos lá. Para os grupos humanos. Além de possibilitar a intervenção em ações que ameaçam destruir a paisagem natural. Além do que, da gente preservar esse tipo de paisagem. Por essa razão, quando estudamos biomas brasileiros, buscamos entender sua formação original. Como que surgiu? Como é que foi esse processo, tá? E destacar o uso desses espaços pelos grupos humanos. A interferência humana nessa formação aí, tá? Já que a paisagem se constrói pelo conjunto de elementos que ali estão, naturais e antrópicos. Lembrando
que quando nós estudamos no ano passado, né, de paisagem natural, né, a questão da paisagem degradada, a gente precisa saber disso daí, né? Como é que foi essa mudança aí? O que é elementos antrópicos? É o homem, tá? Os biomas brasileiros sofrem intensa transformação pela ação humana. Olha só, quando nós estudamos paisagem, a gente falou isso daí. Alguns deles podem deixar de existir em pouco tempo, pode acabar do mapa. Outros enfrentam um processo acelerado de devastação, provocado pela ocupação cada vez mais do território. Então, gente, olha só, eu dei vários motivos aí para o quê? Para a gente estudar os biomas brasileiros, ok? Então, agora nós vamos começar esse estudo aí. Vamos lá. Então, aqui está o quê? O mapa, tá? Dos nossos principais biomas. Então, a gente pode ver na legenda aí, o primeiro, o amazônico, tá? Que é a grande parte do nosso território. A gente tem o cerrado, né? Aqui na parte centro-oeste do Brasil. A gente tem o mares de morros, que é aqui na parte do nosso litoral e um pouco aqui no interior. A gente tem a caatinga lá no nordeste brasileiro, que é esse amarelo. A gente tem a araucária lá no sul do Brasil. As pradarias também no sul. E a gente tem a chamada faixa de transição, que é essa cor meio marrom bem claro. A faixa de transição a gente vai estudar em outra aula, a gente não vai estudar aqui. Por quê, professor? Ela não é um bioma? Ela é um bioma, só que ela é um bioma diferenciado, ok? Então a gente vai estudar somente o que é esses 6 primeiros. Então, o primeiro que nós vamos estudar é o amazônico. É o maior domínio morfoclimático do Brasil. Ocupa cerca de 40% do território brasileiro e abrange a maior parte dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, região norte, centro-oeste e uma parte do nordeste. Apresenta um relevo relativamente de baixa altitude, que é composto por planaltos, depressões e algumas planícies aluviais. O que são essas planícies aluviais? Planície formada pelo acúmulo de sedimentos transportado pelos rios, tá? A rede de drenagem nessa região, ela é muito rica, pois abrange toda a região da bacia hidrográfica do rio Amazonas no Brasil. Então, a maior bacia hidrográfica também o que se encontra nesse domínio aí, tá? Área por onde circula o quê? 20% de toda a água do mundo. Olha, gente, que importância é a questão desse domínio, tá? Vamos lá. Cadê? Seu potencial hidrelétrico é grande nos rios afluentes, cursos de água que deságua em um rio principal. Nós vamos estudar mais para frente a questão do quê? De hidrografia. Mas o que são rios afluentes? Existe um rio principal, existe outros rios menores que o quê? Que desaguam nesse rio aí, tá? Ao rio Amazônia, que se localiza em áreas de planalto e quase inexistente do rio principal, que está localizado em uma área de planície, tá? Vamos lá. Apesar disso, essa baixa fertilidade do solo, então o solo da Amazônia, ele é muito ruim, tá? Compromete o desenvolvimento de atividades agrícolas na região, pois para realizar esse tipo de atividade é preciso desmatar a vegetação original, coisa que está acontecendo muito na Amazônia. Desmatamento, até mesmo para atividade agrícola, para atividade mineradora, tá? Isso é muito grave. O que diminui a concentração de matéria orgânica no solo e que se torna novamente de baixa fertilidade. A ocupação humana na região é a menor do país, apesar do... Nós vamos estudar sobre população, a ocupação do território brasileiro, algumas aulas, tá? Apesar de ser o maior estado do Brasil, é o que tem menos pessoas vivendo, tá?
Atualmente, mesmo não sendo indicado, tem sido cada vez mais frequente o desmatamento da vegetação natural, né, como eu já tinha falado anteriormente, para exploração de madeira ou implantação de atividades agropecuárias e do extrativismo mineral, às vezes de forma incorreta, ilegal, tá? Então, esse domínio, ele se divide em 3 áreas, tá? A gente vai estudar. Quando a gente pensa na Amazônia, a gente pensa no quê? Somente na floresta, naquele tapete verde bonito. Não, mas esse domínio ele se divide em outras mais 2 áreas, tá? Então, a primeira área é a Mata de Igapó, também chamado de Igarapé. Encontra-se em regiões de rios de planície, em áreas inundadas de forma permanente com solos alagados. Os principais tipos, né, de vegetação que está ali é o que? A Vitória Regi, o açaí, o cururu e outro. Então, essa mata de Igapó é também o que? É onde a maior parte da população que vive, ela transita e vai de uma vila para outra. Então, ela é totalmente alagada, tá? Então, eles utilizam mais para o quê? Para pesca, para na questão de transporte. Depois, a gente tem a segunda, que é a Mata de Várzea. A Mata de Várzea é o quê? Elas se localizam nas proximidades dos rios e ocupam áreas que são eventualmente alagadas. Os principais são o Cacoeiro, Cobaíba e a Seringueira. Então vamos lá, a mata de várzea é como se fosse aqui a mata ciliar, é aquela mata que fica o quê? Na beira do rio. Então é ali onde realmente acontece o quê? A agricultura. Por quê? Acontece um fenômeno que na mata de várzea, que é muito parecido, que acontece nas margens do rio Nilo, né? Quando tem a cheia, a parte fica alagada, aí a água desce, fica o quê? Um lodo, um nutriente ali, que os egípcios usavam para quê? Para agricultura. Então, na mata da várzea fica a mesma coisa, porque essa água aí vem de onde? Da mata de Igapó, né? Porque ali tem o quê? Tem nutrientes, tem planta, tem peixes, tem animais que se decompõem, deixam seus nutrientes ali e montam o quê? Aquele lodo que serve para a agricultura da mata de várzea, ok? E aonde a maior parte, né, da população ribeirinha, ela vive, ok? E tem a mata de terra firme, que é a terceira, que a gente conhece, né? Que é a floresta imponente. Como o nome sugere, são as árvores que ocupam áreas onde não há inundações fluviais, apresentando um tamanho maior do que os demais e uma maior variabilidade. Destaque para o guaraná, castanheiro e o mogno. São árvores que existem ali. Nessa parte de mata de terra firme, as árvores chegam a 60, a 70, a 80 metros de comprimento. É o que a gente conhece de floresta. E ali o solo é muito ruim, não tem como plantar, tá? Professora, então como é que essas árvores, elas sobrevivem? É através do quê? Da evapotranspiração. Os rios que tem ali ajudam nesse processo. Né? O que acontece? O vapor de água acumula na atmosfera, que faz as nuvens e volta em forma de chuva. Né? Então, essa água toda volta para onde? Para a vegetação. E a questão do solo. O solo é muito podre, é muito ruim. Então, as próprias folhas que caem, as cascas de árvores, as árvores que morrem, alguns animais que morrem, o que faz? A própria natureza, o próprio solo, né? Ela vai o que? Consumindo esses restos de animais, esses restos de planta, que servem o que? Para adubar a própria floresta. Então, assim, é um processo, é um ciclo que não morre, tá? Vamos continuar então. Então aqui, gente, é a fauna e a flora. Então a gente pode ver aqui em cima,
Essa floresta inundada aqui é o que? É a igarapé, é a mata de Igapó, ok? A Vitória Regia, que é muito comum, né? A onça pintada, arara, né? Então, plantas e flores o que? Típicas dessa região. Vamos continuar. A gente tem também um domínio chamado Mares de Morro, é onde nós moramos. Localiza-se nas regiões litorâneas do país, desde o Nordeste até o Sul, estendendo-se na parte do interior da região Sudeste. O relevo dessa região apresenta um aspecto ondulado, de altitude relativamente elevada, sendo rico em morros convexos, forma conhecida como meia laranja viradas para baixo, com declividade elevada. É como se fosse isso daqui, ó. Tá? Essa daqui é o quê? Como se fosse um morro, metade de uma laranja, tá? São chamados de quê? Mares de morro. Professora, por que chama isso aí? Por causa desses morros que existem muito no nosso litoral aqui, e mares, porque está localizada onde? Nas áreas litorâneas. Então, a gente pode ver no mapa aí, tá? A parte verde clara é o que? A Mata Atlântica, que é a vegetação característica, gente, a gente vai ver, que é a vegetação característica antes dos portugueses chegarem aqui. Então, ela era grande, ela era bem farta. E esse verde escuro, tá? Esses pequenos pontos verde escuro, é o que? É o que resta atualmente do que? Da Mata Atlântica. Então, boa parte dela foi o que? Foi totalmente devastada. Ó, o clima característico é o tropical atlântico, que é muito úmido, com chuvas bem distribuídas durante o ano e temperaturas médias que variam de 20 graus e 24 graus. Os solos que variam bastante nessa região, desde os solos muito arenosos e solos muito argilosos. Então, isso depende muito, tá? Por ser um domínio que pega boa parte do nosso litoral, então o clima, tá? E a questão do solo é de acordo com cada região. Possui uma grande suscetibilidade à erosão em relação da grande declividade do terreno. Então, por ter muito morro, acontece o que? O processo erosivo, né? A questão do que a chuva cai, né? E se não tiver a parte da vegetação, né, a água penetra onde? No solo, e tem a questão do que? Do desabamento de morro, muito comum na época aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, na parte de altitude ali nas cidades de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, que acontece que as quedas, né, na época do verão, aquelas chuvas fortes das comunidades, é por causa do quê? Um processo erosivo, tá? A vegetação florestal original era a Mata Atlântica, que foi praticamente toda devastada pela ocupação humana, visto que essa região foi a primeira a ser colonizada e o que apresenta a maior densidade demográfica, média de número de pessoas residentes por unidade de uma área dada numa localidade do país. Então, quando os portugueses chegaram, foi o quê? Foi o primeiro bioma que eles viram. Então, eles começaram o quê? A explorar economicamente. Começaram o quê? A devastar. E a maior parte da população brasileira, né, ela se encontra onde? Perto da Mata Atlântica, né, principalmente em Rio e São Paulo, né, onde a concentração industrial é muito grande. Nós vamos estudar isso mais para frente, tá? E aqui eu coloquei alguns, né, da fauna brasileira, a onça pintada, o mico-leão dourado, que foram dois animais que quase foram extintos da Mata Atlântica, né, por causa desse desmatamento desordenado. A gente tem o domínio das araucárias, a parte lá do sul do Brasil, tá? Predomina a região sul do país em uma área cerca de 400 mil km². Sua vegetação é rica em árvores da espécie Araucária angustifolia,
conhecido como araucária ou pinheiro do Pará, que é o pinheiro brasileiro, muito comum aqui no Brasil. A gente vai ver essa árvore aí, quem já foi em Petrópolis, Teresópolis, até mesmo aqui perto, Penedo, tem esse tipo de vegetação. A araucária, ela é um ecossistema que está dentro da Mata Atlântica, tá? O clima é subtropical úmido, com chuvas regulares o ano todo e uma temperatura mais amena, com médias anuais que varia entre 14 graus e 22. Então, é o que? É uma vegetação que fria para lugares de altitudes, tá? Vamos lá. Nessa região predomina relevos planálticos, né? Tabuleiros planálticos, basálticos e escarpas, que são as serras, e solos muito variados. A ocupação humana tem sido intensa na região, com o desenvolvimento de atividades agropecuárias modernas e cidades de pequeno, médio e grande porte. A exploração da vegetação original foi muito intensa, pois a madeira da araucária é muito valorizada. Então, os imigrantes que aqui vieram fizeram o quê? Devastaram muito essa mata, ela já foi muito maior. Ela tem praticamente o quê? Uma área muito pequena que é parcialmente preservada, porque a madeira dela é muito utilizada para fazer móveis, para fazer casa, então é cara e é muito valorizada no mercado. E a araucária dá o chamado pinhão, né? Essa frutinha aqui, tá? Vamos lá, olha só. A fauna, né, e a flora da mata da araucária ali, né? Vamos lá. A outro é o cerrado. O cerrado lá, localizado a maior parte aonde? No nosso região centro-oeste, mas também outros estados. O cerrado, gente, ele é 100% brasileiro. E ele é um domínio que, se ele acabar no Brasil, ele não existe em nenhum outro lugar do mundo. E ele está seriamente sendo que devastado. Então, é importante a gente preservar esse tipo de domínio, porque se ele acabar, boa parte também da fauna e da flora daquele lugar vai ser extinto, tá? Cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado é o segundo maior domínio do Brasil, olha só. Localiza-se numa região de relevos planálticos do Planalto Central do Brasil, com diversas chapadas e chapadões. Como esse domínio natural está no interior do país, o tipo de clima é tropical típico ou tropical continental, em que predomina a alternância entre uma estação seca e uma estação quente e úmida. A vegetação adaptada a essa alternância é composta por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, como galhos retorcidos e cascas grossas, que perdem parte das folhas durante a estação seca. A gente vai ver, muito característico do cerrado, as árvores terem assim, serem todas tortas, todas retorcidas, porque para se adaptarem a esse tipo de clima, tá? Vamos lá. E as folhas perdem o quê? A folhagem na estação da seca e volta a florir na estação da chuva. Vamos lá. O solo da região, ele é pobre e ácido, ele é muito ruim. Para desenvolver qualquer prática agrícola nessa porção territorial, é necessário corrigir a acidez do solo a partir de uma técnica, né, que tem que adicionar o quê? O calcário, que é chamado de método de calagem. Então, os produtores agrícolas, eles utilizam essa técnica e também utilizam outro. Para o quê? Para plantar. A rede de drenagem da região é composta por diversos cursos de água provenientes das bacias Tocantins, Araguaia, Paraná e Paraguai. Ó, rios importantíssimos. Agora imagina se o cerrado acabar. Esses rios também irão acabar, tá?
e é também influenciado pela alternância das estações que essa região possui. A ocupação humana intensificou-se bastante nas últimas décadas em razão da expansão da fronteira agrícola. A gente já estudou o que é a expansão da fronteira agrícola, né? É o que? A agricultura está se expandindo para o norte, tá? Então, olha só. Aqui eu estou mostrando para vocês o tipo de vegetação, né? As gramíneas, né? As árvores, os arbustos, né? E aqui as árvores retorcidas, características dessa região. E os animais do cerrado, né? Alguns animais tomando a bandeira, capivara, né? São tatu, são animais provenientes daí. A gente tem um domínio da Caatinga. A Caatinga localiza-se aonde? Na região nordeste do Brasil. E uma pequena extensão do sudeste também do Brasil, aonde no norte de Minas Gerais, tá? Abrange cerca de 1,1 milhões de quilômetros quadrados, que envolve o estado do Ceará e partes do estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Minas Gerais. Que eu falei para vocês, é uma parte do norte de Minas. O clima predominante é o semiárido, então é aquele clima bem quente, com altas temperaturas e chuvas escassas e irregulares. Escassas é o quê? Quase não chove, tá? Existem lugares na Caatinga que tem anos que não chove, havendo grandes períodos de estiagem. A vegetação é composta por arbustos, árvores de pequeno porte e raízes profundas, as chamadas xerófilas que a gente viu nas formações, né, vegetais, porque elas são adaptadas a lugares que não chove. Então, nas figuras aqui, a gente vê a vegetação, como é que ela é. Essa vegetação só é encontrada no Brasil e recebe o nome de Caatinga. Geralmente, as áreas da Caatinga estão localizadas em regiões interplanáuticas e apresentam um relevo composto por depressões e algumas regiões de planalto, chapadas e chapadões. Os relevos são poucos profundos, ricos em minerais e argila, geralmente em alta concentração de sais minerais. Os solos são salinos, tá? Aí a fauna e a flora da Caatinga, muito rica, tá? Vamos continuar. O domínio das pradarias. As pradarias também chamadas, tá, de campos, tá? Também chamado de pampas. Localiza-se no extremo sul do país, na região do sudeste do Rio Grande do Sul, e estende também pelos dois países vizinhos nossos, Uruguai e Argentina. Então, no mapa a gente vê lá uma parte muito pequena do Rio Grande do Sul, mas tem uma grande parte dos nossos países vizinhos. A sua vegetação é composta quase exclusivamente por gramíneas, com exceção das matas fluviais. O clima predominante é o subtropical, muito úmido e com temperaturas amenas. O relevo é plano, levemente ondulado e composto por pequenas colinas, chamadas de coxilhas, nessa região. Tá? Então vamos ver imagens disso aí. Existe uma grande variedade de solos na região, que são constituídos principalmente pela decomposição de rochas basálticas, fato que proporciona a existência de solos relativamente férteis. Então, a terra roxa, que é bom para o plantio, excelente para a agricultura, um dos melhores solos para se plantar. Desde o século XVII, a intensa produção de arroz, trigo e soja tem contribuído para a arenização do solo, que é a degradação do solo que provoca a formação de bancos de areia. É essa que está aqui, ó. Então, o que acontece? A agricultura e a pecuária, ela faz o quê? A chamada arenização. Então, quando isso acontece,
não tem volta. O solo ele perde totalmente a sua camada vegetal e perde a sua camada de nutrientes, tá? Então, olha só, como eu falei para vocês, pequenas coxilhas, que essas pequenas elevações, tá? Que existe aonde? No domínio da pradaria. E a nossa aula, tá? Ela se encerra por aqui, tá? Tomara que vocês gostem também, como eu gosto muito de estudar essa matéria, ok? Então, até mais, bom estudo para vocês.